Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, todos aqueles que estarão assistindo a esse vídeo. Hoje eu estarei mais uma vez, na oportunidade da parte de Deus, os pastores da nossa Igreja Batista do bairro Botafogo, a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Eu vou continuar com a minha temática, falar sobre os atributos de Deus. Vejo como um tema muito relevante para o nosso tempo e principalmente também no momento em que nós vivemos. Eu havia falado de um atributo incomunicável de Deus no sermão anterior, no sermão passado. E hoje eu vou estar falando mais um atributo incomunicável de Deus. Deus ele não tem como ser definido, como eu havia falado. Nós não temos essa condição de maneira total e plena de definir Deus, mas vamos tentar, à luz da própria palavra de Deus, defini-lo de uma maneira que cada um de nós possamos o compreender. Na teologia, eu tinha dito para os irmãos, ou para aqueles também que estão vendo agora, que tentam dar conceito a respeito de atributos de Deus. A teologia dá uma temática chamada atributo natural e moral. Os atributos naturais de Deus são aqueles que realmente envolvem a sua essência, como eu havia falado. Deus ele é amor, Deus ele é eterno, Deus ele é imutável, Deus também é um Deus de ira. São atributos naturais da sua essência. Tem também os atributos morais. Eu havia dito que os atributos morais é a sua vontade. A sua parte moral é a sua vontade. Deus ele é soberano e isso faz com que ele governe sobre todas as coisas, sustenta todas as coisas e a sua vontade sempre vai prevalecer sobre todas as coisas. Deus ele é assim, Deus ele é soberano. Alguém pode questionar assim, mas Max, por que você pregou no Salmo 139 a metade do capítulo e não desde o início do capítulo do Salmo 139? A explicação é muito simples. Eu preguei a metade do Salmo por entender que falar sobre a onipotência de Deus, dizer que Deus ele tudo pode, Deus ele pode todas as coisas, ele faz o que ele quer, está muito também interligado à sua soberania. E assim, a compreensão do próximo atributo que eu estarei falando vai ficar mais fácil. Então, como eu havia dito, a teologia também define atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são exclusivos de Deus. Somente Deus tem esse atributo. A sua eternidade, a sua onisciência. Hoje nós iremos falar da onisciência de Deus, onipotência, a onipresença e outros mais. Os atributos comunicáveis já foram aqueles emprestados ou impressos na humanidade, na criação, que são a inteligência, a moralidade, o fazer das coisas em dados momentos. Isso também é um atributo comunicável. E eu citei algumas referências para quem gosta de estudar teologia, assim como eu também gosto muito de estudar teologia. Teologia sistemática de Lois Berkhoff, teologia básica de Charles Rie, e também eu cito também a teologia sistemática de Charles Hodger, para quem também gosta de Hodger. No Salmo 139, Davi ele escreve, no momento, como eu tinha dito, ele estava sendo perseguido, talvez ele estava fugindo para se recorrer em algum lugar. Ele declara nesse salmo algumas coisas importantes. Nos versos 1 a 6, que é a mensagem de hoje, ele reconhece que Deus tudo conhece. O que nós chamamos categoricamente de onisciência. Alguns podem questionar, mas a palavra onisciência não aparece na Bíblia. Sim, é fato. Assim como trindade também não aparece na Bíblia. Mas entendemos
que essas expressões, essas palavras, elas são consubstanciadas no todo da Bíblia. Por isso que nós falamos e apregoamos isso. Nos versos 7 a 12, que não é a minha parte nesse momento, não vou falar sobre isso, Deus ele está em toda parte, não no sentido de panteísmo, né? De igualar a Deus ao universo, mas sim demonstrando que Deus ele é onipresente. Os versos 7 a 12 falam sobre isso. Os versos 13 ao 18 foi o que eu preguei, né? Numa quarta passada, em que Deus ele tudo pode. Davi reconhece um Deus que tudo pode. Então este salmo é a oração de uma pessoa que invoca a Deus. É a oração de um servo que invoca a Deus, de uma pessoa que está exaltando a Deus, declarando-se inocente de todas as acusações que estavam acontecendo. É Davi declarando isso e tendo esse propósito em mente. Ele medita sobre o caráter de Deus, ele enfatiza isso, um caráter de Deus que é totalmente ilimitado, explorando a sabedoria de Deus, a sua onisciência e a sua grandeza como Criador e o mantenedor de todas as coisas. Então vamos abrir no Salmo 139, convido a todos para abrirmos lá, e assim eu vou fazer a leitura dos versos do 1 ao 6, mas vamos tentar expor não exaustivamente, mas dos versos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, e não o posso atingir. Então, nós estamos aqui diante do Salmo 139. Eu costumo dizer que no meu ministério, possivelmente eu não vou conseguir pregar a Bíblia toda, mas eu tento pelo menos seguir assim a minha caminhada, tentando dar sequência a ela em alguns pontos ou nas perspectivas daquilo que Deus ele estabelece ao meu coração para também prosseguir e falar. Então, no início do verso 1, diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. E você vê que há a expressão Senhor logo de cara, né? Algumas traduções deste nome está dando essa formulação como Senhor, como a Septuaginta, né? Que traduzia por Kyrios, a Vulgata, que traduzia por Dominus, ou ainda o Eterno. Então, são expressões para dizer sobre Deus. E ele fala, tu me sondas e me conheces. O salmista ele apresenta o Deus onisciente aqui. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que o sonda e o conhece. Sondar nesse contexto e nesse texto transmite a ideia de cavar. Deus ele cava, ele penetrar, ele alcança o mais profundo da mente humana, do ser humano. Então, ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre sua vida do que ele próprio. Deus ele sabe mais sobre sua vida, meus queridos que estão ouvindo, do que você mesmo. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo de seu ser, onde nem ele é capaz de ir, onde nem ele tem a capacidade de ir. Então ele é o Deus que tudo sabe, que tem uma compreensão íntima do salmista, e nesse salmo aqui é Davi que escreve. Deus sabe tudo sobre ele, Deus sabe tudo sobre você, não tem como se esconder dele, ele é ciente de tudo, como também de toda a sua criação, e Davi também vai explicar isso.
em outro momento no Salmos 17, verso 3. Olha o que diz Salmos 17, verso 3. Diz assim, ó: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Então, Davi, ele explica mais uma vez uma citação sobre a questão de Deus sondar, de Deus conhecer, de Deus saber, de Deus ir ao mais profundo do ser humano. Deus, ele tem essa capacidade. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo sobre você, sabe tudo que vai acontecer, e ele faz isso porque ele é soberano e é Deus. O verso 2 diz o quê? Diz o seguinte: sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. A palavra onisciência, né, como eu havia dito, não aparece na Bíblia, mas ela é muito bem aplicada em sua forma nominal ou adjetiva na teologia para se referir à infinita sabedoria de Deus. E aqui, nesse verso, Davi lhe reconhece isso. Davi lhe reconhece que Deus conhece tudo em cada detalhe e possibilidade e o tempo inteiro. Apesar da Bíblia não usar o adjetivo onisciente, ela nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ou seja, nada escapa de seu conhecimento. É só você abrir lá em Jó 24, 23, Salmos 33, versos 13 ao 15, o Salmo 139, que nós estamos lendo aqui, Provérbios 15, versículo 3, Jeremias 16, versículo 17, onde demonstra que os olhos do Senhor estão em toda parte. Em toda parte. Nada escapa do conhecimento de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. Ele conhece o momento exato em que um passarinho cai. Mateus capítulo 10 vai falar sobre isso, versículo 29. Bem como o único precioso fio de cabelo da nossa cabeça, de cada pessoa, de cada indivíduo do mundo, também Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece cada indivíduo, cada pessoa do mundo, os seus cabelos. Como diz Mateus 10, versículo 30. De longe penetras os meus pensamentos, diz o salmista nesse verso. Ou seja, Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem, se é bons ou se é maus. Deus sonda, Deus sabe. Um exemplo disso, 1 Samuel 16, versículo 7, 1 Reis 8, versículo 39, 1 Crônicas 28, versículo 9 e Romanos 8, 27. Ele conhece de maneira clara o futuro, o passado e o presente. Deus sabe de todas as coisas. A onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades, ou seja, de que ele sabe tudo. Não tem como nada, nem ninguém se esconder diante de Deus. Não temos essa capacidade. Deus nos sonda, nos conhece, discerne nossas intenções mais profundas, percebe nossas atitudes antes delas existirem, antes de nossos pensamentos. Deus, ele já sabe o que vamos pensar. Nossos planos já são conhecidos por ele antes deles serem nossos. Deus sabe de tudo isso. Até as palavras que vamos falar, ele já sabe. Deus sabe melhor do que nós mesmos quem realmente somos. E o verso 12 ele fala isso, mas olha só o verso 3 da nossa mensagem, do texto. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Caminhos. Esquadrinhas, né? Esquadrinhas é a mesma coisa que peneirar. Algumas palavras vai dizer que tu cercas. O sentido hebraico geralmente significa exatamente isso. Ventilar ou peneirar completamente como um grão. Nós somos peneirados como um grão. Deus pode separar o joio
do trigo. Deus pode fazer isso. Deus pode separar o joio do trigo nas características mais íntimas dos homens. Porque tu examinas o que eu sinto ou faço, seja no meu descansar ou no meu caminho. Deus, ele faz isso porque ele é Deus, ele é soberano e ele faz conforme a sua vontade. Ele também é onisciente. E o texto, ele exalta isso. Que Deus, ele sabe tanto o andar quanto o deitar. Conhece todos os nossos caminhos, tanto os bons como os maus. Então, o salmista Davi está exaltando a Deus. Está demonstrando como Deus é grande, como Deus é tremendo, como Deus é poderoso, como Deus é onisciente, como Deus ele é onipotente. Verso 4, olha lá. Ainda, a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Eu diria para alguns que dizem que falam qualquer coisa e Deus não sabe o que você está dizendo. Ora, pelo contrário, as palavras que você vai proferir, sendo boas ou ruins, Deus, ele já sabe o que você vai pronunciar. Isso que é até muito importante nós termos muito cuidado com o que nós iremos falar, com o que nós iremos expressar, com o que nós iremos conversar. Temos que estar atentos a isso, porque Deus, ele já sabe. Ele sabe o que nós iremos dizer. Ele conhece isso. O verso 4 está muito interligado com Provérbios 16, verso 1. Sem Deus, ninguém pode falar seus pensamentos. Por isso, Deus conhece-os antes de serem pronunciados. É claro que eu não tenho como expor esses textos de maneira exaustiva, por causa do tempo. O tempo limita um pouco a questão de falarmos e também para que vocês possam compreender a essência das coisas. Né? O verso 5 diz o seguinte: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Deus, ele faz isso. Deus, ele faz isso. Deus, ele cerca o salmista. Deus, ele encerra o salmista. Ou seja, tu és tão onipresente, Senhor, como também onisciente. Não tem como fugir de ti, Deus. Não temos. Atrás, antes, de cima, para baixo, de todos os lados, estou na tua mão, Senhor. Estou na tua mão, seja para punição, seja para obter a sua ajuda. O Senhor realmente é conosco. Não temos como fugir de Deus. Deus, ele realmente nos cerca. E, para acabarmos, né, temos o verso 6, que também exalta essa onisciência de Deus. Olha que lindo o que Davi vai dizer aqui. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Davi aqui, ele expressa claramente a sua pequenez e incapacidade de entender totalmente quem é Deus, quem é esse Deus, quem é esse Senhor. Então, ele transborda. Davi está transbordando em louvores aqui. A maravilhosa vastidão do infinito conhecimento de Deus. É por isso que eu em um sermão passado, desse mesmo salmo, eu disse que nós tentaríamos definir ilimitadamente, porque somos ilimitados, a pessoa de Deus. Justamente para podermos compreender um pouco. Só que o conhecimento de Deus é tão infinito, tão transcendente, que transcende os poderes finitos da compreensão nossa, da compreensão do homem. Paulo, ele até tenta, em Romanos 11, eu li esse texto, ele tenta, de uma forma em sua oração, no versículo 33, dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo tentando, de uma certa forma, definir um pouco a questão da soberania de Deus. Então, o conhecimento que o homem necessita
para a sua salvação, pelo contrário, não vai estar oculto a nós. Tudo que nós podemos conhecer de Deus em relação à salvação está aqui estabelecido na palavra dele. Nós temos como conhecer, abrindo as Escrituras, meditando, examinando, estudando ela, para compreender o papel da salvação, o papel de Cristo aqui. Agora, a infinitude, no sentido de conhecer Deus totalmente, realmente nós não temos como isso. Mas o necessário, da necessidade de entendermos aquilo que é suficiente para a salvação, para o conhecimento bíblico, para examinarmos exatamente o que está revelado a nós, nós temos condições de conhecer. Então, o conhecimento de Deus está ligado à sua soberania. Está ligado à sua soberania, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, porque ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas e faz funcionar a todo momento de acordo com o seu plano. É por isso que eu disse no sermão passado que nem a pandemia está fora dos planos de Deus. Não está. Deus, ele sabe de todas as coisas. Os crentes, para acabarmos, eles são encorajados pela onisciência de Deus, porque ela lhes assegura que todas as coisas a respeito deles são conhecidos por aquele que os ama e não descuidará de coisa alguma que lhes diga respeito. Agora, para o descrente, a verdade do conhecimento universal de Deus deve trazer terror. Terror. Por quê, Max? Porque se constitui uma advertência de que ninguém pode esconder-se ou esconder de Deus seus pecados. Ninguém pode esconder de Deus os seus pecados. É por isso que temos que estar muito atentos a Deus. Então, irmãos, eu espero que você seja engrandecido, não para envaidecimento, para a sua vaidade, mas que você seja encorajado pela onisciência de Deus, entender que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo sobre você, a respeito de você. Ele cuidará para que você não vacile o seu pé, se você é um crente genuíno. Agora, aqueles que estão me ouvindo, que não são crentes, cuide-se, porque Deus vê. Deus vê todos os seus atos. E para aqueles que são crentes, ou que se dizem crentes, mas vivem uma vida de pecado, reveja realmente se você está interligado com o Senhor. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Deus abençoe